Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 17ª aula do módulo 15 Dash. E agora, então, eu vou finalmente fazer o que eu tinha prometido aí algumas aulas atrás, tá? Que é juntar eh, slider, gráfico e tabela, né? Só que o problema é que a gente vai fazer isso de uma forma que não é muito legal. A gente vai ver qual é o problema que tem nisso. Não tem muito a ver com o que foi dado na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui. Você fala, pô, mas não tem nada a ver com a aula passada, por que eu devo ver? Porque você vai ver o que acontece se você usar a tabela do jeito que a gente vai usar agora aqui. E o jeito certo vai ser o que a gente mostrou na aula passada. Então é legal ter um contraste, tá bom? Então vamos lá, vamos ao código, pessoal. Aqui, se você chegou de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo você ir para os primeiros vídeos lá desse módulo para você aprender algumas coisas. Porque senão você vai ficar sem saber o que eu estou fazendo. Eu vou passar muito rápido aqui em tudo que eu vou fazer. Primeiro comandinho aqui que eu tenho, lembrando que na descrição do vídeo tem todos os códigos também. Se você tiver sem paciência, não quero saber, eu quero o código logo. Tá bom, mas se você não entender o que você está fazendo ou o que você está usando, vai ser problemático, tá? E também, se você quiser, se você está entendendo, se você quer o código, pode ir lá embaixo, tudo bem. Tá liberado aqui o código para todo mundo. Bom, aqui é exclamação pip install Jupyter Dash, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Toda vez que eu construo um novo notebook e ele ainda está sendo carregado lá no Google Colab, eu preciso carregar essa biblioteca Jupyter Dash, tá? Depois que ele terminar de fazer tudo com sucesso aqui, eu aí sim vou poder chamar algumas bibliotecas. A primeira é o Jupyter Dash, que permite a gente fazer o comando Jupyter Dash, que permite fazer o aplicativo. Dash Core Components componentes dinâmicos que você muda. Então, por exemplo, o gráfico, por exemplo, é um Dash Core Components. Título é um HTML, ou seja, um componente fixo ali do nosso aplicativo que usa mapeamento HTML ali para construir os elementos, para construir a interface. E aqui você tem também outros componentes como input, output, e também tem o Plotly Express, que vai ter o apelido de PX, que é para poder fazer o gráfico de scatter, tá? Aqui, pessoal, eu tenho que importar o módulo Pandas para poder ler como tabela de dados esse arquivo CSV, tá? Que é um Comma Separated Values, arquivo que tem valores separados por vírgula, esse endereço de internet. Tá aqui o valor. A gente vai ler isso agora, vai ver como é que vai ficar o data frame, tá? E aqui, ó, pronto, já lemos os dados, tá? Tá dentro do data frame ali em forma de tabela de dados. Isso aqui, pessoal, é uma funçãozinha que a gente viu na aula 4. Se você não viu a aula 4, vai aparecer um card aqui. Lá eu explico que existe um jeito de gerar tabela HTML, tá? Com essa anotação aqui, html.table, html.thead, tr, e aí você está criando uma linha aqui, né? De acordo com, vamos falar assim, com os dados que você tem do seu problema, tá? Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado aqui é que o data frame, esse data frame vai ser passado por parâmetro, e aqui também isso aqui era passado por parâmetro, que é o máximo de linhas que ele vai exibir, tá? Então isso aqui é um parâmetro padrão, 10, você pode alterar depois passando por parâmetro, mas o importante é que vai ser retornado uma tabela em formato HTML. Isso aqui é o cabeçalho da tabela, isso aqui é o corpo da tabela e isso aqui é a inserção de cada linha da tabela usando um for, que vai percorrer cada linha da, do data frame até o máximo de 10 linhas, ou se for menor o tamanho do data frame, tudo bem também, tá? Mas na aula 4 eu detalho tudo isso, eu falo tudo passo a passo, é super detalhado isso aqui, tá? Bom, essa função vai ser importante porque a gente vai usar dentro do nosso aplicativo. O aplicativo, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso ter um arquivo de estilo, porque é uma formatação HTML que a gente usa para desenhar os componentes do aplicativo no Dash, tá? Então, esse endereço aqui tem um arquivo CSS, que é para configuração de estilo de HTML, e eu passo como um parâmetro aqui dentro do meu comando app, que é o aplicativo, tá? Bom, explicado tudo isso, pessoal, agora sim a gente vai começar a desenvolver. Então vamos lá, ó. Então aqui eu vou botar app layout, tá? Eu vou fazer HTML div. Então é importante isso por quê? Porque eu estou criando
na verdade, o seguinte, eu quero colocar vários componentes. Então essa aula é legal para a gente aprender a colocar vários componentes, incluindo a tabela, tá? Então eu vou colocar aqui DCC, Dash Core Component, certo? Então é um componente dinâmico, que é o gráfico, que tem o ID, Graph with Slider. Pronto. Próximo componente da nossa lista de componentes que eu estou inserindo lá no nosso HTML. O slider, certo? Então, esse slider aqui, ele tem vários componentes que a gente já tinha colocado, já tinha explicado. Se eu não me engano, a gente já tinha explicado na aula 15. Se você não viu a aula 15, vai aparecer um outro card aqui. Eu vou colocar aqui só esses componentes. Deixa eu aproveitar, já que eu estou falando da aula 15, e a aula 15 está no jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem um DCC Slider. Ele já está pronto aqui, maravilhosamente pronto. Claro que eu vou alterar algumas coisinhas, tá? Mas eu vou explicar. Eu vou inserir ele e vou explicar, tá, pessoal? Não se preocupem. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do componente, porque é assim que eu consigo identificar que componente está afetando qual, através dos callbacks. Eu tenho que ter o ID dos componentes. Aqui eu tenho o valor mínimo do slider, que é o mínimo dentro da coluna year do DF, do data frame, que está aqui, ó. Year, é 1952. O valor máximo do data frame vai ser o valor máximo do slider também. Se eu não me engano, é 2007. O valor de inicial de referência é o valor mínimo mesmo, 1952. Esse marks aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque, na verdade, eu não defini antes ele. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse carinha daqui, ó. Vou puxar esse cara. E aqui eu vou botar o quê? Um dicionário. Isso aqui é um dicionário. É um par chave, e que a chave é uma string, e que o valor é a mesma coisa, também é uma string de mesmo valor ali, com o mesmo valor, tá? É só isso. Ele vai criar, na verdade, um dicionário desse jeito aqui, tá? Muito bem. Então, esse aqui é o slider step none. Então, eu coloquei o gráfico, o slider, a vírgula, agora, e eu vou inserir um novo componente, que é o HTML.h4. Esse cara, ele vai ter um children, que vai ser o título. Então eu vou botar um título aqui, só para a gente ver como é que pode colocar título, tá, pessoal? Que é um título é nível 4. Poderia, você tem nível 1, nível 2, até o nível 4. E outro componente para finalizar é o generate table. Isso aqui na verdade é uma função, não é um componente, você vai falar. Não, isso é uma função que você definiu lá em cima, esse generate table. Ele é uma função, só que essa função return um componente HTML table. Ou seja, devolve aqui no lugar, vai aparecer HTML.table. É isso aqui, tá? Só que, obviamente, se eu fosse colocar isso aqui, ia ficar terrivelmente difícil de ler esse aplicativo, de saber o que é esse componente, ia virar uma bagunça, né? Ia ficar algo muito próximo de uma bagunça, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Qual que é o problema desse componente Generate Table? Ele está trabalhando com HTML, ele não é um DCC. Então ele é estático, percebe? E por ser estático, ele não vai ser afetado pelo callback. Assim como esse H4 também não vai conseguir ser afetado, tá? E nem desejo fazer isso, mas enfim, tudo bem. Então aqui eu vou botar app callback, callback. E agora eu vou botar aqui, pessoal, output graph with slider. Então o callback sempre você tem que colocar a saída, quem que vai ser afetado. Então a figura vai ser afetada, tá? E eu poderia colocar mais de um callback para o caso de mais de um componente ser afetado. Enfim, mas eu não vou explicar isso nessa aula, ainda não é o momento, tá? Então, aqui, como eu já defini que a tabela é estática, porque é um componente HTML, não é um Dash Core Component, nem adianta preocupar com isso aqui no callback, tá? Não tem como mudar aquele componente, ele vai ser componente estático, certo? Muito bem. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou definir agora uma função update figure. E essa figura vai ser
como? Ela vai pegar o parâmetro de entrada, o velo do Year Slider. Então, toda vez que eu for lá no slider e selecionar um valor, ele vai chamar esse update, tá? E esse update vai ser o quê? Filtered data frame def year. Então, isso aqui, pessoal, eu expliquei bonitinho lá na aula 15, ó. Código da aula 15. Usa esse callback desse jeito, tá? Isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando a coluna year e está pegando apenas os valores que são iguais ao selected year, certo? E aí, isso vai ser o quê? Vai devolver apenas as linhas tais que tem aquele ano que foi selecionado no slider. E aí ele seleciona o DF, apenas as linhas que tem aquele ano vão estar sendo selecionadas. Então aqui ele pega o índice, isso aqui ele pega o índice dessas linhas e aqui ele pega o data frame completo, né? Que ele devolve as linhas com os seus respectivos valores, tá? E aqui eu vou ter um figure px scatter. E esse px scatter, ele vai ter uma série de parâmetros. Então o primeiro parâmetro vai ser os dados, o filter data frame. Depois você vai ter no eixo X, você vai usar os valores contidos na coluna GDP per cap. Depois você no eixo Y vai ter life expectation. Depois você vai ter size igual a pop. Então esse aqui é o tamanho da bolinha, porque esse gráfico de scatter são bolinhas, tá, pessoal? Então, o tamanho da bolinha vai depender do tamanho da população do país naquele ano. Depois, a cor vai ser dada pelo continente, pelo valor. Isso ele vai fazer automático, tá? Ele vai atribuir uma escala de cores ali. E o hover name vai ser o country. Então, tudo isso aqui, ó, pessoal, são informações que estão da nossa tabela de dados. Por exemplo, ó, como é que eu sei que são esses os nomes das colunas, né? Se eu pegar aqui df columns, ó, country, year, pop, continent, etc. Tá tudo aqui. E é isso que eu estou usando, essas informações eu estou usando aqui para fazer o nosso gráfico. Além disso, eu tenho mais dois parâmetros, que é o log x, para botar em escala logarítmica os valores do eixo x, porque fica mais fácil de enxergar, não fica tudo amontoado, não fica uma bagunça. E o máximo valor, size max, é 55, tá? Tá. Aqui eu vou botar um update, é um cosmético, mas é interessante, layout, que é entre uma. Quando você trocar a figura, porque você mexeu no slider, você vai ter uma espécie de uma transição entre uma figura e outra, dá um efeito interessante, tá? Fica bacana, fica bonito. Certo? E aqui, o que que a gente faz? A gente retorna a figura. Então, isso aqui é o callback, tá? Isso aqui significa que quando você apertar o slider, ele vai atualizar a figura, esse DCC.graph vai ser atualizado, que é o output aqui que a gente definiu. Então, ó, o componente figura, vai ser retornado, vai ser atualizado. Então, quando a gente botou o cabeçalho do callback, a gente já definiu, vai no componente earSlider, que é esse slider, pega o velo, que é esse carinha daqui, ó, pega esse velo. Qual que está marcado ali? Peguei. Legal, agora pega esse velo e vai usar no output. Então, ele, para fazer isso, ele vai usar o update figure, tá vendo? A figure. E aí ele vai pegar o valor, vai chamar de selected year, e aplicou aqui e vai retornar figure. Então, ele retorna figure para quem? Figure output para graph slider. Então, ele vem aqui para esse graph e vai substituir a figura, tá? Eu vou rodar aqui, pessoal, app run, e vocês vão ver o que vai acontecer. Infelizmente, com a nossa tabela de dados, ela é estática e a gente não tem condição de atualizar ela, tá? Deixa eu ver aqui, ele está reclamando. Ok, está faltando um ponto aqui. html.div. Deixa eu ver, ele está reclamando. It's not defined. Generate table.
Agora está definida. Vamos lá. Faltou carregar aquele código ali. Vamos lá, ó. Então, como vocês podem ver, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Ele deu um erro no callback figure. Deixa eu ver o que é. Erro e updating graph with slider figure. Ok. Mas em princípio, eu vou corrigir ali, tá? Você vê que a tabela aqui é estática, ó. Não tem como mexer. Então eu coloquei a tabela, coloquei o slider, coloquei a figura. Só que o problema é que a figura, essa tabela não é atualizada. O legal seria eu escolher aqui e ele atualizar aqui, tá? Então ele tá dando um erro aqui no callback, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha. Figure, year slider value, selected year, selected year. Aqui aparentemente, pessoal, todo o comando está correto, né? Ele está colocando tudo direitinho. Deixa eu ver. Callback year updating graph with slider. Certo. Deixa eu ver se tem algum nome aqui que está errado. Output graph with slider. Certo. Figure, ok. Isso aqui está correto. Graph with slider, ok. Esse callback aqui está correto também. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, pessoal, eu estou vendo aqui o erro de callback, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na aula 15, eu vou pegar o update figure, tá? E eu verifiquei que esse update figure está idêntico, não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ó, vou comentar o código, tá? Depois vai ficar na descrição do vídeo esse código. Eu não achei erro nenhum, parece idêntico, a verdade é essa. Só que agora, ó, eu peguei o código da aula 15 que está funcionando, que é idêntico a esse, né, em princípio. Olha lá, funcionou. Tá. Eu não sei por que que ele deu esse erro esquisito, porque, enfim, vai ficar na descrição do vídeo o código, pessoal. Você tem a parte comentada e a parte que eu peguei da aula 15 aqui, tá? Vocês veem que, ó, eu não consegui ver a diferença. Se você perceber a diferença, põe nos comentários aí. Não consegui achar, tá? Fiquei um tempinho aí razoável e não achei. Enfim, então agora, só para mostrar, pessoal, tá vendo? Ó, tem o gráfico, tem aqui o slide bar, que ele troca. Só que a tabela, ó, estática. Não era o que a gente queria. Porque eu gostaria de selecionar 1957 aqui, ó, e ele dá uma seleção na tabela. Então, tá faltando coisa ainda. E o que a gente vai fazer é que na próxima aula eu vou mostrar uma forma que você tem de atualizar a tabela, de você deixar a tabela iterativa, né? Conforme você seleciona o slider ali, a tabela também é modificada, tá? E aí não pode ser componente HTML, tá? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.